Isso, Pode André. falar. Ia te perguntar o seguinte, o Coach, porque o Tarcísio é lido, né, por alguns analistas como uma direita mais moderada, mas ele vem com uma pedrada dessa que de moderada não tem nada, né? Me lembrou muito o padrinho dele, que é o Jair Bolsonaro. Boa tarde. Exatamente, exatamente. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Andressa. Desculpa o meu atraso aí, problema no computador. Mas eu estava ouvindo vocês, eu concordo 100% com você, Diego, e com a Andressa. É um caso tão grave e tão urgente que exige uma manifestação da ministra Carmen Lúcia. Eu conheço muito bem a ministra Carmen Lúcia, é minha amiga, ela é da maior seriedade e isso não pode demorar mais nenhum instante, tem que imediatamente ter uma providência do Superior Tribunal Eleitoral, sabe? Isso acho que é o fato mais grave que aconteceu nessa campanha até agora. Foi muita baixaria a campanha toda, foi uma vergonha essa campanha eleitoral, mas isso que aconteceu hoje com o governador de São Paulo é inexplicável, é irresponsável. Como é que faz uma acusação dessa sem ter nenhuma prova, sem mostrar nada, sabe? Como você falou, Diego, parece o Bolsonaro. Aliás, por falar nisso, até anotei aqui para não esquecer, em Goiânia, hoje de manhã, o Bolsonaro, além de esculhambar com o ministro Alexandre de Moraes, com o STF e tudo, ele colocou em dúvida o acidente doméstico que o Lula sofreu, que impediu a viagem dele para a reunião dos BRICS. E assim como o Tarcísio, ele também não apresentou prova nenhuma. Ele disse que ele recebeu no celular dele alguma tia do Zap que mandou isso aí, e ele bota como se fosse um fato. Quer dizer, eles são iguais. Não tem essa de moderado e radical, sabe? Não, eles são iguais. É muito grave. Eu acho que isso aí, a Andressa acompanha mais isso em Brasília, deve saber, só vai ter uma solução quando finalmente terminarem os inquéritos, os processos e forem colocados em julgamento todos esses que participaram da tentativa de golpe do 8 de janeiro, não só o Bolsonaro, mas todos aqueles ministros, generais, militares e tal. Agora, é outra coisa. Esse negócio do Tarcísio hoje exige uma providência imediata do Tribunal Eleitoral. E a ministra Carmen Lúcia certamente fará isso. Andresa, a gente viu ontem serem divulgadas as últimas pesquisas, né? Quest, Datafolha, mostravam uma vantagem do Ricardo Nunes, né? Me parecia muito difícil, aliás, me parece muito difícil que o Boulos vire, né, a essa altura do campeonato. Não sei se era necessário esse desgaste, né? Quer dizer, soltar essa. Existia, será que uma pesquisa interna que mostrava qualquer coisa diferente do que Datafolha e Quest conseguiram captar para justificar, entre aspas, qualquer atitude mais translocada assim da equipe? Vou colocar a equipe porque o Tarcísio praticamente é da equipe do Ricardo Nunes, né? Pois a principal cabo eleitoral, né, do Ricardo Nunes, certamente o Ricardo Nunes vencendo a eleição vai acreditar a vitória ao Tarcísio, que segurou ali o apoio a ele, principalmente quando o Marçal, né, começou a assustar ali e demonstrar que até poderia tirar o Nunes do segundo turno. Não tenho informações para te dizer se tinha alguma pesquisa para dizer isso, mas mesmo que tivesse pesquisa, não precisava, era desnecessário fazer esse jogo sujo, numa campanha totalmente suja. A gente viu a campanha de São Paulo parecer muito com as campanhas dos grotões aí que a gente acompanha, né, cidadezinha do interior aí pelo país, com cadeirada, com soco na cara, com agressões, com xingamentos a família de um e de outro aí, muitas ameaças de se divulgar coisas também sem provas. O que aconteceu na eleição de São Paulo neste ano, acho que é muito resultado do que a gente está vendo das redes sociais, da polarização no país. Isso tudo foi levado ali para a campanha. Não é normal, né, que uma eleição em São Paulo, né, a maior cidade do país, uma capital, tivesse assim um nível tão baixo, e hoje o governador Tarcísio conseguiu, né, colocar aí o que ninguém consegue, né, entender, de dar uma declaração como essa no dia da votação, né? Os políticos têm que ter responsabilidade com o que eles falam,
E o problema dessa falta de responsabilidade é porque depois eles sabem que isso não vai dar em nada, ninguém é condenado, ninguém é julgado, e as coisas acabam com a força política, obviamente você disse, né, tem os processos correndo, mas a gente não pode desconsiderar também, Diego, que tem componentes políticos também nessas decisões, né, pelos tribunais. Então, depois que a pessoa é eleita, vai ter a força de um prefeito, todo mundo esquece o que aconteceu. E isso não ocorreria se a justiça atuasse como deve ser, sem influência política e fizesse o seu trabalho, né? A gente está vendo aí se acumular no estado de São Paulo, principalmente, né? A gente viu muitas mortes ocasionadas pela questão política. Pode ser que as facções criminosas estejam por trás dessas mortes, mas voltando aqui, não dá para associar nenhuma facção criminosa a nenhum partido político. Elas estão infiltradas onde elas veem que há possibilidade de ganhos e lucros para elas. O que o governador Tarcísio vai ficar devendo aí para a população de São Paulo e para o Brasil como um todo, porque a eleição de São Paulo acabou se nacionalizando, e não por Lula e Bolsonaro, né, por conta do clima que se tornou aí, é mostrar um estudo, de fato, da inserção do crime organizado dentro da cidade, né, dentro do Estado. E essa questão de combater o crime organizado é do governador e do Ministério da Justiça. Então, a gente quer ver, né, o quanto que o crime organizado está infiltrado nos contratos de ônibus, de lixo, da área da saúde, né, eles utilizam aí muitos materiais que são comprados pelos hospitais para poder fazer as drogas, né, então o governador agora vai ter que se explicar, e concordo com o Couto, né, acho que a ministra do TSE vai ter que dar uma declaração, porque senão a gente vai achar que faz parte do jogo, da temperatura política, e não é assim. Alguém precisa colocar a bola no chão. Nessas horas faz falta o Alexandre de Moraes lá na presidência do TSE, porque certamente ele já teria tomado uma decisão ali bastante severa com relação a isso. Verdade. Ô, Couto, e é claro que tá faltando o adulto na sala, parece mesmo, né? Para essa eleição, para falar assim, gente, pera aí, né? Vocês não são mais crianças, aliás, ocupam cargos importantes, né? Alguns são candidatos, outros são já eleitos. É o caso do próprio governador do estado de São Paulo. E eu quero te ouvir também sobre isso e sobre as pesquisas de véspera, né? Que mostraram ali uma certa vantagem do Nunes, né? E aí vem a mesma pergunta que fiz para Andresa, assim, aí não me parecia, assim, adequado, né? Não que justificasse nunca, né? Mas assim, vai que no desespero, vou fazer aqui no desespero. Não parecia estar no desespero a equipe do Nunes, né? Olha, nada indica, né? Todas as pesquisas davam uma vitória folgada para o Nunes, né? A rejeição do Boulos estava em 52% no Datafolha. Com 52% de rejeição, é impossível alguém ser eleito, é inviável. A gente sabe disso. Então, não dá para entender essa atitude do Tarcísio. Eu não sei por que ele fez, ele vai ter que explicar. Agora, eu não acho, Andressa, que isso não vai dar em nada. Dessa vez tem que dar. Isso é muito mais grave do que o falso boletim médico que o Pablo Marçal divulgou na véspera do primeiro turno. É muito mais grave. Sabe por quê? Porque isso foi feito durante a votação. Durante a votação. Várias horas antes do encerramento da votação, do fechamento das urnas, né? Então, isso pode interferir diretamente no resultado eleitoral. Nada indicava isso, nada indicava antes, né, pelas pesquisas, mas diante desse fato novo, isso pode inclusive levar à anulação da eleição, porque interferiu diretamente na votação, no meio da votação. Essa que é a gravidade. Daqui a pouco a gente fala das pesquisas, mas eu estou indignado com isso. Eu não consigo entender como é que pode acontecer uma coisa dessa, sabe? A gente pode entender o Pablo Marçal, que é um franco atirador, um maluco que apareceu aí, mas aí não, é o governador eleito do estado de São Paulo, do maior estado do país, sabe? Ele fala isso e desaparece, depois não fala mais nada. Então, eu queria aproveitar mais uma vez, implorar para a ministra Carmen Lúcia tomar uma providência agora, sabe? Porque é muito, muito grave. Essa eleição está, a partir desse momento, sob suspeita. Eu nunca vi isso. Olha, em 60 anos de jornalismo, já acompanhei eleições durante a ditadura, depois da ditadura, eu nunca vi acontecer um fato tão grave. Nunca.
Gravíssimo, né? É isso no dia da votação, na maior cidade do país, né? Durante a votação. Exato, durante a votação, o que é grave, que não dá tempo nem de... A gente sempre fala, né, Andresa, quando é soltada uma informação, o desmentido sempre vem num alcance menor. Mas quando é assim, no dia, quer dizer, nem dá tempo do desmentido chegar, né? Quem pegou ali... E também é difícil captar, né? Você entender exatamente se foi importante ou não, ou se teve algum impacto ou não, mas fica realmente a possibilidade, né? A possibilidade existe. Diego, você sabe que nós, como jornalistas, né, os jornais nem publicam denúncias, né, dias antes das eleições, 3 dias antes ou na semana das eleições, justamente para deixar com que o eleitor faça a sua decisão sem nenhum tipo de influência, né? Exatamente. Então, a gente, é claro, se for uma coisa, uma proporção que gravíssima, os jornais não vão omitir isso, mas evita-se interferir na decisão do eleitor. A decisão do eleitor é soberana. Hoje é um dia muito importante para o país, é um dia do voto, as pessoas precisam ter mais consciência também, né? A gente está vendo inúmeros casos de compra de voto aí pelo país, infelizmente, a gente ainda vê isso, compra com cimento, com material de construção, com dentadura. Tem uma vizinha minha aqui do meu escritório em Brasília que ela fala que na cidade dela, lá no interior da Bahia, nessa época do ano, todo mundo aparece com os dentes novos na cidade, porque ainda existe isso, né? É muito grave essa distorção da nossa democracia, né? Uma compra de voto, ela vai corroendo a democracia como um todo. E é isso que a gente está comentando aqui. Acho que não tem lado que possa defender o que aconteceu hoje. Um governador de estado não ele sabe que ele é um governador de estado. Nesse momento, ele não é um cabo eleitoral, ele não é um militante, ele está usando o cargo dele para poder transmitir informações para a sociedade e tentar fazer uma conexão do crime organizado com um candidato. E o Couto foi brilhante e perfeito no meio do processo de votação. Concordo com você, Couto, de que a eleição está sob suspeição. Acho que você trouxe um ponto que eu não tinha avaliado, mas que realmente não tem como não concordar, né? A eleição de São Paulo precisa ser paralisada, né? E se pensar como é que vai fazer, porque é muito grave realmente o que ocorreu, não há, acho que quem possa falar o contrário. Vamos lembrar que dia desses, e hoje até o governador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estava reclamando que lá na eleição em Goiânia, recentemente, a semana passada, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão lá que, investigando o principal aliado, né, do candidato deles à prefeitura, e reclamando, precisava ser agora uma ação contra essa, de uma investigação ali de uso de verba da Câmara dos Deputados. Então, tem que valer para os dois lados, né, se precisava ser agora. Não tinha necessidade alguma de se levantar essa suspeita, se ele tem provas ou não, que apresente, mas este não é o momento. Mesmo que ele tivesse provas, este não é o momento. No dia da eleição, é golpe baixo, é baixaria, e São Paulo não merecia ter esse capítulo, né, dessa eleição que já foi tomada aí por capítulos muito lamentáveis na história do nosso país, que afetam diretamente, eu acho, que o nosso processo democrático. E vamos combinar que 2024, né, já foi um processo eleitoral, uma campanha muito exaustiva. A gente, desde o início, né, e sobretudo em São Paulo, com a presença do Pablo Marçal, trouxe ali um elemento novo e de muitas informações, mentiras mesmo, ataques, né, baixos, contra outros candidatos, o próprio Boulos, mas também o Ricardo Nunes foi alvo de ataques, a Tabata Amaral foi alvo de ataques, o Datena foi alvo de ataques, o Datena agrediu fisicamente o Pablo Marçal, né? Tivemos o segundo turno também com muitos embates e tal, já tinha diminuído um pouco a temperatura, mas ainda num ponto alto, né, de temperatura. Em Curitiba também há esse clima, por mais que seja direita contra extrema direita, há esse clima, em Fortaleza há esse clima também, PL e PT mostram um resultado bem indefinido, né, Couto? Diga. Diego, eu esqueci de uma coisa importante. Vocês falaram do Alexandre de Moraes. Eu me lembrei que na última eleição presidencial, no segundo turno, no meio da votação, o ministro Alexandre de Moraes ficou sabendo, ele era presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que estavam barrando ônibus, que estavam levando eleitores do Lula, acho que na Bahia, né, fazendo blitz, impedindo os eleitores de chegar às zonas eleitorais. O que ele fez? Ele convocou imediatamente o diretor-geral
da Polícia Rodoviária Federal, que estava preso até outro dia, né, para imediatamente parar com aquilo ali, com aquelas blitz, senão ele seria preso naquele momento. E realmente aí a votação continuou normalmente depois dessa providência do Alexandre de Moraes. Se ele não tivesse feito isso, isso poderia ter interferido, sim, no resultado da eleição, que foi decidida por muito poucos votos, 1% de diferença. Sabe? Eu acho que é um exemplo que nós temos recente da última eleição presidencial, em que o TSE agiu imediatamente e resolveu um problema grave. Esse problema de hoje é ainda mais grave, que interfere diretamente na decisão do voto. É verdade. A gente está acompanhando esse assunto, daqui a pouco o Walter Naierovitch, que é o nosso especialista